Olá, galera do 8º ano, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre segunda Revolução Industrial, mas eu quero que vocês esperem só um pouquinho que eu vou dar uma pincelada na primeira revolução. Vamos lembrar alguns fatores importantes da primeira revolução? Vocês lembram qual era a fonte de energia desse período? Eu acho que vocês vão lembrar, pois já estiveram em aulas anteriores. A primeira fonte de energia foi a energia hidráulica e a carvão. A hidráulica movida pela água e o carvão também como combustível, como vemos na imagem que aparece. Isso é uma fábrica têxtil movida a carvão. Também temos a segunda grande importante. Quais foram as invenções? As invenções foram a máquina de tear mecânica e a máquina a vapor. Também temos a criação da locomotiva como meio de como meio de transporte, a locomotiva, também a vapor. E por último, que não podíamos deixar de lembrar que foi um grande ponto na primeira Revolução Industrial, as más condições de trabalho. Agora sim, podemos começar a segunda Revolução Industrial e entender este avanço deste processo. Vamos lá? A partir da segunda metade do século XIX, novas transformações ocorridas no processo de produção dos países industrializados deram início ao que se denomina Segunda Revolução Industrial. Nossa, o que será que vai vir com essa segunda revolução? Será que vai transformar tanto? Será que vai modificar tanto? Vai fazer diferença nas nossas vidas? No final da aula, vocês vão me responder se modificou, se fez diferença ou se continuou tudo da mesma forma. Com isso, o processo da industrialização, que havia começado cerca de 100 anos antes na Inglaterra, entre as principais mudanças deste período que havia até o início do século XX, podemos citar a expansão de indústria pela Europa e por outros continentes, o uso de novas fontes de energia, o nascimento de novos setores, a revolução dos transportes, o desenvolvimento tecnológico. Nossa, quanta coisa nós vamos ver nessa segunda revolução. Novas fontes de energia. Vamos começar por aí? Este setor, como ele transformou, hein, gente? Era carvão, era hidráulico. Vamos ver em que se modificou? Além da expansão da industrialização, o processo produtivo também passou por diversas mudanças. O carvão mineral, principal combustível utilizado para movimentar as máquinas a vapor da indústria têxtil na primeira Revolução Industrial, foi gradualmente substituído por novas fontes de energia, como energia elétrica e o petróleo. Essa mudança deu origem a novos setores da indústria. Houve uma expansão da chamada indústria de base, como a siderúrgica, produção de aço, e a petroquímica, produção de derivados de petróleo. Em paralelo, outros segmentos também se desenvolveram, como o farmacêutico. Esta etapa da industrialização também foi marcada por um grande exemplo. Esta etapa já transformou os meios automobilísticos, os automóveis. Vem como exemplo o Fordismo, o processo e normas de divisão do trabalho nas fábricas, que visam expandir ao máximo a produção, onde proporcionam grandes ganhos de produtividade e de atividade industrial. Além das principais características da segunda Revolução Industrial, destacamos: primeira, o desenvolvimento tecnológico intenso, principalmente nas indústrias metalúrgica, química, elétrica e farmacêutica. Outras, invenções que revolucionaram a medicina
e a eletricidade, os meios de transportes, a guerra. Também tivemos o surgimento dos Estados Unidos como uma grande potência econômica mundial. A migração da população nas áreas rurais para os centros urbanos também teve um forte impacto. Outra, tivemos também a utilização dos motores a combustão, o uso do petróleo como combustível. E, por fim, a disputa territorial por países da África, da Ásia e da América Latina, que eram imperialistas. Olha quantas modificações. Será que essas modificações vão implicar nas nossas vidas até nos dias atuais? Segunda perguntinha que vamos responder no final. A revolução dos transportes e os avanços tecnológicos, entre os avanços promovidos pela segunda revolução industrial, também se incluiu uma revolução pela qual passaram os meios de transportes. Eles se desenvolveram. Iniciaram a locomotiva a vapor, depois veio o petróleo como combustível, então se desenvolveu. Onde houve um desenvolvimento econômico, que vem surgindo navios, trens a vapor e, posteriormente, a invenção de automóveis e avião. Grandes ferrovias passaram a atravessar o território das potências industriais, em especial na Europa e nos Estados Unidos, primeiramente para transporte da matéria-prima e mercadorias, mas depois para o transporte de passageiros. Foi também a época de avanços tecnológicos puxados pela invenção do telégrafo, do telefone, da fotografia, da lâmpada elétrica, entre outros, na esfera do capital. Essas novas atividades econômicas e os grandes empreendimentos industriais exigiram grandes investimentos cada vez mais altos, que dificilmente poderiam ser realizados por acionistas individuais. Andresa, o que significa acionistas individuais? A indústria, ela tem um dono, um representante. Este representante, de repente, resolve vender suas ações. Então, ele começa a repartir porcentagens. Se ele tem 100% no domínio, ele pega 30% e vai dividir em ações. Esses 30% vão gerar acionistas. Você acha que cada acionista que tem na faixa de 5, 6% tem condições de investir sozinho nessas indústrias? Não. Então, com isso, veio essa dificuldade de um acionista sozinho investir. Então, tinha que ser grupos. E nós vamos entender que aqui inicia-se o capitalismo industrial. O crescimento do movimento operário, apesar de todo o processo de industrialização e desenvolvimento econômico consolidado pela segunda revolução industrial, a situação da classe trabalhadora estava longe de seguir o mesmo sentido. O que isso quer dizer? A classe trabalhadora, ela tinha más condições de trabalho. Como o desenvolvimento estava acelerado, a pergunta é, será que essa classe trabalhadora foi valorizada mediante a este crescimento? Se estava bom, se estava vendendo bem, se o capital industrial estava aumentando, podia melhorar as condições deste trabalhador. Aconteceu isso? Não, gente, não aconteceu. E vamos ver. Era comum que os operários tivessem longas jornadas diárias de trabalho, de mais de 12 horas. Inclusive mulheres e crianças que eram consideradas mais dóceis. Para o trabalho nas fábricas, este contexto era muito importante. O movimento operário passa a se organizar para reivindicar melhores condições de trabalho, inclusive liderar movimentos políticos mais amplos. Eles não só lutavam pelos seus direitos, mas para frente eles viram que eles poderiam lutar pelos movimentos políticos.
Nesta época, os sindicatos da Europa, com essa expressão, era organizado dos trabalhadores e lutando por melhores condições. Na segunda Revolução Industrial, modificou profundamente o mundo inteiro, as relações entre as pessoas, a forma de trabalho, a forma de viver, tudo se modificou. O trabalho artesanal diminuiu, deu lugar à produção de mercadorias industrializadas. Assim, os produtos passaram a ser feitos em menos tempo. Com a segunda Revolução Industrial, o mundo não seria o mesmo se tanta coisa não tivesse sido inventada neste período, não é mesmo? O avanço no campo da química, da medicina, do transporte, da mudança de relação do trabalho e do modo de vida. Enfim, muita coisa se transformou. Então vamos prestar atenção. A primeira Revolução Industrial veio com o carvão simples e humilde. A segunda já veio com petróleo, dando condições de vários setores se expandirem. Quais setores esses, Andresa? O setor da medicina, o setor das indústrias, o setor automobilístico, a criação do avião, a lâmpada surgiu, o telégrafo. Olha quanta coisa! Nós começamos pelo telégrafo. Hoje temos em mão, de última ponta, celulares. Então, tudo isso aconteceu e ocorreu devido à segunda Revolução Industrial, que foi o boom. Vamos responder as duas perguntas. Uma, vocês viram que este período da primeira Revolução Industrial até a segunda Revolução Industrial modificou o cotidiano da vida de vocês? O que vocês acham? Sim, modificou. Hoje, diariamente, com produtos e setores que se desenvolveram neste período, nós vivemos dentro das nossas casas. Agora mesmo, para e dá uma olhada à sua volta. Quanta coisa veio através desses setores que aconteceu na segunda Revolução Industrial. Se você olhar para cima, você vai ver a lâmpada. Ok? Se você olhar para a sua frente, se estiver na sala, você vai ver a televisão. Na sua mão, o celular. Olha que bacana, como foi de suma importância essa segunda Revolução Industrial. Então, ficou por aí, Andresa? Não, não ficou. Vocês têm a noção que estamos em constante revolução. Nós já estamos chegando à quarta Revolução Industrial. Olha quanta coisa veio surgindo no decorrer. Olha que bacana, aula interessante. Gostaria que vocês lembrassem, caso vocês queiram lembrar um pouco da primeira Revolução Industrial, vai lá no canal do YouTube, escreve Primeira Revolução Industrial SMED GV. Lá vocês vão ver as aulas, na plataforma também tem. Daí vocês vão ver essa transformação da primeira para a segunda. Ok? Bacana? Conto com vocês. Chegamos a mais um fim de uma aula. Espero que todos tenham gostado. Bons estudos a todos. E para acessar a plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse nossas redes sociais SMED GV.